os mentores siderais para que tanto encarnados como desencarnados transformem para melhor o lugar em que habitam. Sob a disciplina heróica e a vontade disciplinada, os monturos do vosso mundo podem ser transformados em roseirais e as rochas maciças em confortáveis habitações de repouso ao corpo e alegria à alma. Pergunta: existem equipes de espíritos especializados para procederem à fundação de colônias no mundo astral? Atanagildo: nem sempre há o determinismo de se fundar uma cidade astral. Esta pode nascer naturalmente em torno de uma estalagem, de um posto de socorro ou de instituição avançada no seio de fluidos densos. As fundações deliberadas obedecem a uma orientação mais ou menos igual à da Terra. Elas progridem e evoluem à medida que também aumenta a sua população. Também não são precisas equipes adestradas para tais realizações. Contamos com abnegados pioneiros que enfrentam heroicamente os fluidos nocivos, exalados pelos charcos pestilenciais e pelos coágulos de substância mental deletéria, que se produzem no desregramento da própria humanidade ali existente. Esses espíritos abnegados e destemidos não recuam diante das exigências mais sacrificiais, que terminariam desanimando os mais intrépidos homens terrenos. Pergunta: e não ocorrem acidentes ou surgem enfermidades decorrentes desses trabalhos sacrificiais e dos fluidos tão agressivos do astral inferior? Atanagildo: sem dúvida, ocorrem fracassos, enfermidades, esgotamentos e lesões perispirituais nos mais ousados. No entanto, assim como conheceis heróis, que se sacrificam prazenteiramente pelo bem da comunidade, aqui também os conhecemos. Muitas almas corajosas, que se devotam a fundar núcleos de atividades espirituais no seio da substância adversa ainda agravada pelo teor magnético produzido pela humanidade desregrada, retardam a sua aventura espiritual e restringem o seu voo mais alto, preferindo aceitar o sofrimento decorrente desses pântanos, a fim de servirem aos espíritos infelizes. Depois de cumprirem suas abnegadas tarefas, também precisam de tratamentos especiais, a fim de drenarem os tóxicos que lhes golpeiam a organização delicada do perispírito, assim como terias necessidade de extirpar do vosso traje alvíssimos nódulos de substâncias deletérias. Pergunta: pensamos que o espírito, quanto mais evoluído, mais poderá se imunizar contra as agressões do meio ambiente. Porventura, esses heróis desencarnados também não poderiam operar nesses charcos agressivos, sem que ocorresse qualquer lesão nos seus envoltórios superiores? Atanagildo: a imunidade contra o meio, decorrente do maior aprimoramento espiritual, deve ser entendida na esfera moral, pois na material não se podem eliminar as reações naturais e disciplinadas por leis correspondentes a cada plano de manifestação de vida. Deveis saber que as almas superiores, que operam nessas regiões tão agressivas, descem vibratoriamente até o nível das reações energéticas do meio inferior, por cujo motivo ficam sujeitas aos impactos das forças que manuseiam. Assim como não podeis aprisionar o raio de luar num pote de barro, nenhum espírito superior poderá agir diretamente sobre os planos astral e material, mais abaixo de si, se não se submeter à necessária redução vibratória, e então atuar no meio escolhido. É evidente que, depois dessa descida vibratória, o espírito há de ficar à mercê do meio em que passa a operar, à semelhança daquele que cai magneticamente em plano inferior, por efeito do seu peso específico e simpático ao ambiente vibratório. Sem dúvida, por mais delicado que seja o traje finíssimo do fidalgo, ele não se livrará dos rasgões provocados pelos espinhos da mata virgem, o que a veste de couro do campona pode evitar com facilidade. Não é a borboleta uma expressão viva mais delicada do que o sapo. No entanto, que poderia lá fazer mergulhada no gás de metano dos pântanos em que o batráquio vive tão alegremente? Nota do médium: ainda se verifica, aqui, o pensamento de Ramatiz compondo o período junto a Atanagildo. Pergunta: como é que essas colônias podem se tomar agradáveis,
depois de edificados na mesma substância deletéria e tão agressiva. Não deveria predominar nelas o efeito do meio corrompido, assim como uma cidade edificada nos polos não se livra do frio, ou qualquer metrópole, no Equador, não escapa ao calor. Atanagildo, entrais em confusão quando tomais o mundo terreno, com sua matéria grosseira, para por ele avaliardes a natureza sutilíssima do mundo espiritual, que é regido por outras leis ainda desconhecidas no mundo físico. É o caso de alguém querer escovar o raio de sol, só porque também pode escovar a poeira das vidraças por onde ele atravessa. Uma cidade terrena edificada sobre o deserto do Saara poderá muito bem modificar o seu clima e transformar-se num oásis, desde que a ciência humana canalize para ali a água, fertilize o solo, crie sistemas de chuvas artificiais e irrigações e construa refratores de eletricidade que possam atenuar o clima cáustico. E nos polos podereis introduzir muitas modificações louváveis, no seu clima arregelado, graças aos abençoados recursos da eletricidade, que muito breve lá empregareis. Mas em nosso caso o processo é outro. Encontramo-nos no mundo interior do espírito, onde a força motriz principal é de outra natureza e dinâmica de ação, predominando a força dos sentimentos e dos pensamentos. Estas se constituem nas principais ferramentas e instrumentos de nosso uso, embora nas regiões mais densas do astral inferior se requeram outras energias e processos rudes, que às vezes se assemelham bastante aos dos terrenos. Os espíritos lidam com fluidos densos, viscosos e enfermiços, que lhes aderem vigorosamente aos poros do perispírito, assim como a graxa se infiltra no linho-alvo. Não podeis avaliar os extensos lagos de substância repugnante e agressiva, que pairam ao nível de certas regiões da crosta, fazendo lembrar vastos desertos sufocantes ou então regiões pantanosas e assustadoras do orbe terráqueo. Pergunta: como se pode compreender esse heroísmo dos espíritos que operam nessas regiões astrais? Atanagildo: há pronunciado espírito de renúncia pessoal nos que vão trabalhar em tais ambientes repulsivos, porquanto nenhum interesse monetário ou vaidade os impulsiona em suas tarefas, a não ser um grande amor por aqueles que se debatem pela falta de oásis benfeitores. No mundo material, é fácil construírem-se povoações sobre os charcos, várzeas ou regiões inóspitas, graças à gigantesca maquinaria moderna, de que os homens se utilizam para a drenação satisfatória dos pântanos. Mas o processo aqui difere muitíssimo, e se torna quase indescritível para os vossos entendimentos, quando se pretende realizar tarefas superiores na substância opressiva do astral inferior. Na Terra faz-se a drenação dos pântanos pelo processo de decantação do lodo, até resultar a matéria sólida. No entanto, o processo aqui é por substituição penosa dos fluidos do meio. É uma tarefa que exige o máximo de heroísmo desses espíritos edificadores, muito semelhantes a verdadeiros transformadores vivos substituindo fluidos deletérios do meio ambiente, ainda superando as emanações da mente desequilibrada dos desencarnados para ali transferidos da Terra. O seu energismo sublime termina dissociando e purificando o ambiente nefasto. Pouco a pouco a região se transforma em abençoada clareira, situada no deserto das forças astrais que eram originalmente agressivas. E então os fluidos danosos tendem a se afastar para suas zonas eletivas, situadas nos charcos sob a crosta terráquea. Assim como a higienização e iluminação das cidades terrenas força a mudança das feras e dos répteis para a mataria, também a substituição dos fluidos deletérios, nas regiões astrais, força a mudança das entidades que ali se sentiam bem até então, por estarem em afinidade com o ambiente. Pergunta: podeis nos dar uma ideia dessa afinidade com o ambiente, a que vos referistes? Atanagildo: de vez em quando ainda se nota na atmosfera reinante nesses locais um odor enjoativo da vida primitiva e das práticas impuras de seus antigos habitantes, os seus costumes repugnantes e os seus condicionamentos,
trazidos da antropofagia do mundo físico, fortalecem a formação de certos panoramas que são desagradabilíssimos às almas de natureza mais elevada. Os espíritos nômades, dos selvagens, ficam impregnados dos seus estigmas inferiores e de elementos nocivos, que imprimem no astral um cenário perfeitamente decalcado de sua tosca vida terrena. Eles vivem desencarnados, no além, mas na ignorância de se encontrarem fora do corpo carnal, porque ainda são incapazes de perceber que mudaram de plano vibratório. Visto que, ao desencarnarem, se encontram em um mundo selvagem adrede preparado pelas mentes dos outros companheiros que os precederam na viagem ao além, confundem os panoramas do astral com os cenários que deixaram em suas vidas terrenas. Como desconhecem o calendário do civilizado e são fracos de raciocínio, não têm noção do tempo e não sabem se desencarnaram ou quando isso aconteceu. E assim prosseguem alegremente em suas relações comuns, convictos de que ainda se encontram atuando na vastidão das florestas do mundo material. Pela lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os selvagens são atraídos para as zonas inóspitas do astral, onde se ajustam perfeitamente e casam a rudeza do seu perispírito com a ação das energias inferiores do meio. Daí a lenda que os silvícolas terrenos transmitem de geração para geração, de que seus mortos passam a viver nos campos de caça, e as suas sepulturas devem ser guarnecidas com armas e utensílios de que hão de precisar na outra vida. Muitos agrupamentos, colônias e cidades socorristas de desencarnados, que foram edificadas em antigas zonas repletas de estigmas silvícolas, já lograram se constituir em sublimes clareiras de luz, como a metrópole do Grande Coração, cujo padrão vibratório superior dissolveu a substância deprimente, que ainda existia acumulada pela rudeza psíquica dos selvagens. Pergunta: não conviria higienizar o astral de tal modo que todas essas colônias ou florestas silvícolas se transformassem em agrupamentos civilizados, para melhor influírem nas almas primitivas e conduzi-las a um melhor entendimento espiritual? Atanagildo: não seria conveniente que se extinguissem, no astral, as florestas de caça dos silvícolas, porque elas ainda lhes servem de verdadeiro caldo de cultura psíquica e de ambiente adequado à expansão de suas consciências ainda imaturas. Mesmo na Terra, apesar do considerável progresso já conseguido pelas suas metrópoles, ainda existem agrupamentos selvagens, que não podem se situar na faixa vibratória do homem civilizado. Esses seres primitivos não devem ser violentados em sua linha psicológica, nem expulsos do cenário de formas familiares, que lhes constituem um ponto de apoio bastante necessário para amadurecerem o seu entendimento rudimentar e os elevar até a ética convencionada pelos civilizados. Eles também são alvo de atenção dos preceptores mais altos, que lhes proporcionam recursos gradativos, para melhor ajudá-los na compreensão da espiritualidade. Esses agrupamentos, colônias e metrópoles astrais, que se situam no interior da aura que circunda o globo terráqueo, tanto servem para controlar as reencarnações e desencarnações dos espíritos, como ainda atendem à multiplicidade de novas consciências que ascensionam continuamente para a razão mais alta. Capítulo 11 – Colônias astrais de costumes antiquados. Pergunta: disseste-nos, certa vez, existirem no astral algumas colônias cujos habitantes ainda conservam seus costumes antiquados, por serem espíritos demasiadamente conservadores. Que ideia poderemos ter dessas colônias? Atanagildo: recordo-vos que se trata de comunidades de existência transitória em tais colônias, destinadas somente ao aperfeiçoamento de seus habitantes desencarnados quando excessivamente tradicionalistas, motivo por que tudo ali está disposto de modo a ser alcançada a sua finalidade educativa. Entre as suas populações encontram-se caracteres espirituais de todos os matizes, principalmente os espíritos bisonhos, os acostumados aos conventos e os conservadores, ainda presos às tradições antiquadas, mas que merecem o ingresso nas comunidades astrais ordeiras,
porque são pacíficos e espiritualmente inofensivos. A fim de ativar-lhes o progresso estagnado pelas tradições do passado, os espíritos de maior capacidade intelectual e dinâmica psíquica misturam-se com esses letárgicos moradores do além, e os auxiliam na ascensão sideral. A arquitetura dessas colônias é arcaica e semelhante à de certas civilizações já extintas. Há ocasiões em que os próprios mentores espirituais providenciam certas edificações, às pressas, de molde antigo, a fim de atender a grupos de desencarnados tão apegados ao conservativismo das coisas materiais, que se sentiriam deslocados num ambiente modernizado. Já tenho reparado, outros sim, que em algumas regiões situadas entre a nossa metrópole e a crosta terráquea, edificam-se grandes estalagens e hospitais de emergência nas vésperas de se registrar alguma tragédia coletiva naquelas zonas geográficas da Terra, tais como guerras, revoluções ou catástrofes causadas por convulsões da natureza. Pergunta: já assististes, do plano astral, o desenrolar de alguma dessas catástrofes coletivas? Atanagildo: pude apreciar os efeitos dantescos de certa revolução ocorrida na América do Sul. Entre homens do mesmo país, os trucidados chegavam aos magotes em desesperada situação de desconforto espiritual. Ainda se lhes viam as auras de cor escarlate brilhante enodoadas, de onde se desprendiam chamas de fogo geradas pelo ódio, que ainda lhes tomava o coração. Relâmpagos fulgurantes, de uma cor sanguínea, sucavam-lhes o envoltório da aura conturbada. Depois, podiam-se ver filetes formados pelas repulsivas toxinas, que escorriam pelo perispírito agitado parecidos a fios de lama deslizando sobre tecido vítreo. De vez em quando, no meio daqueles espíritos alucinados, que eram recolhidos às pressas pelos espíritos enfermeiros encarregados dessas tarefas desencarnatórias, percebia-se em alguns certa clareza espiritual. Então eu podia descobrir que se tratava de espíritos caridosos, que haviam desencarnado no fragor da metralha devido ao seu extremado serviço de socorro aos infelizes beligerantes e não por interesse partidarista. De outra feita, também vislumbrei alguns grupos de almas tranquilas, que se uniam, à parte, sob a lei de afinidade espiritual. Eram seres que haviam sido obrigados a compartilhar da luta fratricida, mas que estavam isentos de ódio, porque preferiram morrer a matar o seu adversário. Estes pouco a pouco se engalanavam de luz suave e eram sustentados por outros grupos de espíritos socorristas. Em breve, sob um mesmo diapasão de júbilo, ergueram-se como pluma ao vento, e as suas figuras, sem angústias nem pesares, fundiram-se nas massas esvanecentes em direção aos seus núcleos venturosos. Pergunta: pensamos que, após a morte do corpo físico, os espíritos deviam modificar a sua visão psíquica, compreendendo que as formas do mundo terreno significam estágios provisórios e de rápido aprendizado espiritual. Se assim fosse, não se justificaria a existência dessas comunidades antiquadas, no astral. Não é assim? Atanagildo: assim não pode ser, visto que a morte do corpo não é fonte de onisciência, nem diploma de santidade. O espírito desencarnado tem de fazer jus às suas próprias criações mentais, na conformidade do contacto que haja tido com os elementos bons ou maus da vida educativa do mundo terreno. É por isso que existem agrupamentos astrais que ainda permanecem jungidos aos sistemas medievais, onde os castelos, as pontes rústicas, o transporte por muares, camelos, bovinos e as moradias pitorescas lembram os cenários das narrativas românticas e as aventuras de capa e espada, do passado. E assim essas colônias servem perfeitamente para determinada camada de espíritos excessivamente conservadores, que ali se instalam e se aferram vigorosamente ao seu passado, sentindo-se incapazes de se equilibrar em ambientes modernos e de cultuar relações que são por demais dinâmicas para o seu psiquismo retardado. Bem sei que estas descrições parecer-vos incongruentes e produto de um cérebro fantasioso. No entanto,
Mesmo no vosso mundo material, podeis comprovar que num mesmo local e ambiente ainda vivem espíritos em completo antagonismo mental. O avarento, por exemplo, não é um deslocado do progresso cotidiano. Sim, pois ele vive completamente aferrado ao anacronismo de uma vida primitiva, a esconder a sua fortuna e a se isolar de todas as inovações ou coisas que possam forçá-lo a gastos inesperados. É certo, pois, que, ao desencarnar, esse avarento não conseguirá se equilibrar num cenário de aspecto avançado, e para o qual não se preparou nem faria jus. Tão preso ele está aos seus receios de perdas e às preocupações exclusivamente utilitaristas. Quando desencarna, o avaro transfere para o além o seu mundo íntimo, repleto de desconfianças e de usura, e por isso fica impedido de viver tão ampla e desafogadamente como vivem os outros espíritos que não guardam restrições para com o meio. Pergunta: através dessa comparação, quereis dizer que as criaturas virtuosas, embora mentalmente atrasadas, sempre se ajustarão nas comunidades avançadas? É isso mesmo. Atanagildo, as virtudes superiores, como a bondade, a humildade, a tolerância e a renúncia, que encaminham almas para comunidades como a do grande coração, nem sempre conseguem libertar o indivíduo das formas arcaicas, que podem ainda dominar a mente de certos desencarnados. Quantas mulheres terrenas há, boníssimas e serviçais, que ainda resistem vigorosamente às inovações da cozinha moderna, preferindo a função de foguistas domésticas, junto ao fogão a lenha, a se utilizarem do que funciona a gás ou eletricidade. Em verdade, o que ainda lhes vai na alma é o medo das coisas novas, pois a sua índole é escrava da tradição e das coisas velhas, as únicas que lhes são familiares, porque viveram muito tempo em contato com elas. Dói-lhes na alma essa mudança de simpatia para com as coisas novas e estranhas, e falta-lhes o ânimo para vencer o condicionamento psicológico, produzido pelo trato demorado com os objetos familiares. Essas almas só por pouco tempo poderiam permanecer nas zonas de avançada dinâmica espiritual, pois em breve se esgotariam, impossibilitadas de se harmonizarem com as criações progressistas dos seus companheiros mais evoluídos. O fenômeno ser-vos-ia compreensível se imaginasseis o sertanejo pacato, arrancado de sua aldeia e guindado subitamente ao turbilhão de ruidosa metrópole, para cuja vida ainda não estivesse preparado. Em breve ele se sentiria deslocado no meio e profundamente exausto. Pergunta: os mentores siderais não poderiam ensiná-los a modificarem a mentalidade para então se ajustarem a comunidades superiores? Atanagildo: esses espíritos se beneficiam com a composição arcaica de sua morada astral, porque eles atendem aos gostos e aos caprichos conservadores, constituindo o seu verdadeiro mundo, alimentado pela energia resultante do seu próprio pensamento. Na figura de crianças espirituais, ainda ignoram e subestimam o glorioso poder da mente, deixando-se influenciar, emotivamente, pela natureza de uma paisagem que ainda permanece fora de si. Embora os técnicos os eduquem com insistência, para que despertem da letargia mental e renovem o meio em que vivem, queixam-se de incapacidade para desenvolver o dinamismo próprio das almas decididas. Em consequência, permanecem por tempo no seu panorama medieval e primitivo, formando colônias de aspecto antiquíssimo e se revelando almas estacionadas no tempo. Algumas delas se deixam vencer pela apatia e letargia mental, mas a maioria é vítima de sua própria decepção, pois estava certa de encontrar ali a sonhada beatitude e o eterno repouso celestial. Então, essas almas ficam reduzidas no seu impulso criador e na renovação dos seus raciocínios, deixando de lutar pelo progresso, convictas de que merecem mesmo um ambiente de inextinguível ociosidade espiritual. Sabeis que nos jardins de infância terrenos, embora queirais esclarecer as crianças mais progressistas, tereis que primeiramente vos ajustar ao seu entendimento ainda povoado de fantasias e canduras. Compreendestes agora a situação? Pergunta:
Custa-nos a compreender que os desencarnados no século XX ainda tenham de conviver num panorama astral que é cópia fiel do século XV. Estamos equivocados. Atanagildo, não deveis generalizar o assunto pois, circundando o astral do globo terráqueo, existem muitas coletividades espirituais, cujo padrão de vida se adianta de alguns milênios sobre o vosso estado atual. Tudo é uma questão de equilíbrio vibratório e, quanto mais os espíritos se sutilizam e se espiritualizam, tanto mais se afastam interiormente da substância material. Assim como no astral ainda se agrupa almas de raciocínios medievais, na Terra ainda existem criaturas que, embora se integrem ao padrão social, artístico e científico ou técnico, do século atual, já são mentalmente adiantadas de algumas dezenas de anos terrestres, pois na sua intimidade espiritual conseguem abranger um padrão vibratório que só pulsa nas metrópoles astrais mais avançadas. Elas sentem, com bastante antecedência, conceito de vida que só futuramente será transferido ou descido do alto para o plano da matéria. Temos o exemplo em Jesus, que é justamente a entidade que abrangeu o mais alto padrão estético de vida, no planeta, e que se possa conceber na paisagem terrena. Embora ainda existam colônias astrais que refletem fielmente os padrões graníticos e arquitetônicos da Idade Média, habitadas por espíritos que se revestem até de armaduras e se movem numa atmosfera de recordações sombrias, nas altas esferas palpitam outras coletividades, que se movimentam no seio de edificações recortadas no éter refulgente, onde as cores, os perfumes e as luzes, em divina simbiose, compõem os mais surpreendentes efeitos sinfônicos e formam indescritíveis bordados vivos e melódicos, que não só embelezam o ambiente, como predispõem a alma a ingressar nas correntes cósmicas e sentir a pulsação criadora da vida eterna. Enquanto no ambiente astral das edificações anacrônicas as almas tradicionalistas e conservadoras ainda se arrastam escravizadas ao passado, chegando até a exigir alimárias para os seus transportes, nos agrupamentos mais altos basta a volição, ou seja a força mental, para impulsionar os perispíritos repletos de diáfana luminosidade, que se movem qual paina de seda, ao impulso da brisa. O mesmo poder mental que, em desuso, cristaliza ambientes antiquados entre as almas letárgicas, quando é utilizado pelos espíritos superiores atende à mais alta imaginação e cria panoramas que ainda levareis alguns milênios para os alcançar. Pergunta: mas, depois que esses espíritos ingressam no mundo astral, não podem se reajustar à realidade do meio e se desligar das tradições, que só se justificam como obrigações decorrentes das responsabilidades oficiais da Terra? Atanagildo, bem sabeis que a Terra não deixa de ser também um mundo em incessante progresso, extensível a todos os seus campos de ação e trabalho. Assim sendo, bem poderia despertar também essas criaturas. No entanto, elas nunca passam de almas deliberadamente conservadoras e estratificadas nos seus costumes tradicionais, vivem mentalmente algemadas aos atavismos tolos e aos preconceitos envelhecidos, porque a sua índole psicológica impõe-lhes essa resistência decidida contra o dinamismo comum da vida. Há as que cruzam as ruas, em capitais modernas, soterradas sobre o veludo bordado e as sedas rendadas, assim como as que exaurem os cofres públicos, em carros puxados por fogosos corcéis, com vistosos cocheiros agaloados, não notando que dessas viaturas recende um bolor secular. E enquanto essas criaturas reproduzem ao vivo as velhas oleogravuras aristocráticas do passado, nas mesmas ruas em que elas se movem circulam velozmente automóveis de fabricação aerodinâmica, homens em manga de camisa, que gozam a delícia do sob-benfeitor ou mulheres cujas vestes é um convite primaveril do século XX. Enquanto milhares de criaturas do vosso mundo se entregam ao dinamismo avançado da vida humana, dominadas pelo júbilo, afeitas à risada feliz e desapegadas de convenções sisudas, outras se escravizam ao orgulho dos brasões,
das condecorações e paramentos sufocantes, quais velhos atores da tragédia shakespeariana. Elas não vivem, vegetam sob exaustiva disciplina protocolar até o bucólico instante em que a morte do corpo as chame para a realidade espiritual. Pergunta: e qual o meio de se fazer com que esses espíritos conservadores e tradicionalistas se modifiquem, a fim de que também se transforme o seu ambiente medieval, no mundo astral? Atanagildo: é a bondade do Criador que estatue essas transformações de classe, fortuna e poderes, de que vos falei, quando as almas impertigadas, escravas da tradição e sem adiantamento espiritual, são lançadas dos seus pedestais dourados ou expulsas de sua aristocracia vaidosa. Graças ao novo rumo que violentamente lhes é imposto na corrente comum da vida humana, ou então por voltarem a se reencarnar no seio de extrema pobreza, esses espíritos demasiadamente rotineiros perdem o excessivo orgulho de casta e obstinada ideia de superioridade social, para então se congregarem aos demais irmãos de jornada espiritual, abandonando em definitivo o protocolo exaustivo das existências artificiais. E como as cidades e povoações astrais são apenas comunidades de caráter provisório, que servem para atender às várias graduações de espíritos em progressiva ascensão, não será o ambiente medieval de certas colônias que há de se modificar, em consequência da modificação dos seus moradores, mas estes é que se transferem definitivamente para outras paisagens mais envolvidas e afins às suas renovações íntimas. Na longa esteira da evolução, muitos outros espíritos, que os seguem à retaguarda, ainda irão precisar de tais ambientes anacrônicos para os seus estágios astrais. Pergunta: o atual padrão evolutivo da Terra distancia-se muito do tipo dessas colônias antigas, que ainda existem no plano astral. Atanagildo: o orbe terráqueo, na verdade, ainda se situa entre dois tipos espirituais extremos. De um lado o tipo tradicionalista, conservador e apegado drasticamente ao passado e às formas envelhecidas, sempre se angustiando ao deixar o mundo físico. Do outro lado, o tipo idealista, corajoso, heróico, censurado e mesmo combatido em sua faina avançada, mas o responsável pelos novos padrões evolutivos do mundo, pois rasga os horizontes sombrios e abre novas clareiras para o avanço do rebanho humano. Ele sempre se move à frente da massa retardada, que em melancólica marcha ainda requer o guilhão constante da dor e das vicissitudes humanas, para então sacudir a poeira que lhe oprime a mente conservadora. Os idealistas constituem o grupo menor e se dispersam, solitários, pelas estradas da vida terrena, porque não conseguem se adaptar às fórmulas estratificadas da sociedade, nem mesmo se satisfazem com os chavões e os conceitos demasiadamente sisudos. Eles procuram a verdade como ideal da ciência, o bem como ideal da moral, a beleza como ideal da arte e o amor como ideal da religião. São conhecidos na música como um Beethoven, Wagner, Mozart ou Verdi, na pintura como Tiziano, Da Vinci ou Cézanne, na literatura como Flaubert, Cervantes, Dickens ou Zola e, na fé e na verdade, como Krishna, Buda ou Jesus. Eles marcham à frente da caravana dominada pelas superstições do passado, pelos preconceitos sociais ou pelas tradições da vaidosa aristocracia do mundo. Pergunta: do que nos dizeis, deduzimos que no mundo astral as raças terrenas passam a se reunir de novo. É assim? Atanagildo: no além, os espíritos não só se reúnem sob a mesma tendência da natureza espiritual, como ainda se agrupam pela afinidade de raça, senso psicológico e concepção filosófica, do que resulta um padrão harmonioso e familiar, que muito favorece o êxito do trabalho em conjunto. Assim aqui, no mundo astral, ainda se podem encontrar colônias constituídas fundamentalmente por latinos, eslavos, germânicos, saxões, árabes, hindus ou chineses, os quais conservam os seus costumes tradicionais e preferidos, na Terra. Mas, embora as almas desencarnadas possam se unir pelos vínculos de raças terrenas,
tanto podem constituir civilizações muito avançadas para os vossos dias, como podem constituir também agrupamentos escravos das tradições do passado. Porventura, alguns povos europeus e asiáticos, na Terra, ainda não são visceralmente afeitos ao tradicionalismo do passado, por cujo motivo resistem deliberadamente à infiltração avançada da máquina moderna. Nas margens do Ganges, do Nilo e do Eufrates, camponeses e pescadores teimam em usar utensílios, instrumentos agrícolas e embarcações que fariam corar de espanto os vossos bisavós. Certos principados, sultões ou chefes de tribos emancipadas repelem os trajes simples da vida moderna, porque apreciam a pompa, o cerimonial e as etiquetas reais, sentindo-se voluptuosamente felizes quando podem ostentar debrons, galardões, vestuários cintilantes de pedrarias e condecorações do tempo de impérios dos quais o passado mal lhes guarda o pó e a lembrança. O mundo moderno, repleto de atividades renovadoras e de um cientificismo que vai demolindo superficialidades e aproximando todos os extremos da vida humana, ainda não conseguiu modificar a intimidade dessas criaturas repletas de ideias antiquadas e de convicção de genial sapiência. É óbvio, portanto, que, após a desencarnação, elas também se deixarão dominar pelas suas imagens mentais regressivas, submetendo-se unicamente às regras conhecidas e às tradições simpáticas. Como a vida após o túmulo depende fundamentalmente da força mental do espírito desencarnado, funcionando o pensamento como seu potencial de relações e progresso, nenhum advento progressista, semelhante ao que ocorreu com a máquina, na Terra, poderá romper as cristalizações mentais dessas almas escravas das regras envelhecidas. Capítulo 12 – Colônias do Astral, Raças e Nacionalismos. Pergunta: as colônias, agrupamento ou cidades astrais que existem em torno da Terra conservam sempre as características das raças ou das cidades terrenas situadas em suas proximidades? Atanagildo: em torno do Brasil, por exemplo, existe grande quantidade de postos, departamentos, comunidades, colônias, organizações e metrópoles astrais de todos os matizes evolutivos e com denominações de certa poesia sideral. Suas populações variam de acordo com a maior ou menor aproximação dos seus núcleos junto à superfície do globo terráqueo. São comunidades laboriosas, em incessante atividades e intercâmbio convosco, que assistem e protegem todos os labores evolutivos e as relações entre os mortos e vivos do Brasil. No entanto, sobre cada país da Europa, Ásia, África e Américas, também existem outras comunidades astrais, que conservam as características peculiares a cada povo ou raça das zonas geográficas que elas supervisionam do mundo invisível, de conformidade com as diretrizes que lhes são traçadas pela administração mais alta e responsável pelo globo terráqueo. Dentre a quantidade de espíritos situados no astral da Terra, acredito que 10 bilhões ainda carecem de encarnações na crosta planetária do vosso orbe ou de outros inferiores, que ocorrerão principalmente após a grande seleção profética, que já se processa neste século. Pergunta: e junto a esses vários países ou cidades terrenas também existem colônias de espíritos diabólicos, que seguem os costumes da região física com que se simpatizam? Atanagildo: nas regiões situadas no astral inferior de cada país terreno vivem coletividades sombrias, dirigidas por entidades trevosas, que ainda conservam costumes parecidos aos da matéria, as quais lutam para o domínio do mundo físico e são adestradíssimas na prática da vingança e da prepotência diabólica. Elas é que incentivam nos encarnados a cupidez, a luxúria ou a crueldade, ao mesmo tempo que se desforram nos infelizes espíritos que ainda se encontram onerados de culpas, remorsos e aviltamentos. Mas, indiretamente, essas comunidades negras auxiliam as almas delinquentes que para ali partem endividadas com o mundo terreno, pois embora exerçam a vingança e imponham atrozes sofrimentos às suas vítimas,
também lhes proporcionam o resgate de suas dívidas e as condições vibratórias para retornarem à prática do bem. Nessas regiões dantescas, onde não se conhece a piedade ou a tolerância para com os que deformam o caráter nos pecados do mundo, o padecimento é obrigatório, à semelhança de operações cirúrgicas destinadas à extração de tumores malignos refratários ao tratamento clínico. Esses espíritos, entregues às paixões animais, só nessas colônias poderão se corrigir, o que não seria possível entre as vibrações sutilíssimas das esferas superiores. Além disso, essas almas precipitam-se nos abismos trevosos do astral inferior, forçadas pelo próprio peso específico dos fluidos lodosos que lhes aderem à superfície do perispírito e perturbam a circulação livre do magnetismo benfeitor. Pergunta: há quem afirme, baseado em comunicações mediúnicas, que as raças só se reúnem, no espaço, quando afinizadas pelo mesmo sentimento patriótico racial. No entanto, já tivestes ocasião de dizer que esses agrupamentos astrais são produtos das qualidades morais dos espíritos e não de sua disposição afetiva de raça. Podeis esclarecer esse ponto? Atanagildo: o problema é mais complexo do que imaginais. Por exemplo, as almas que, de modo absoluto, já tenham consolidado em si a virtude da sinceridade, podem formar no astral uma só coletividade à parte, constituindo então a colônia de espíritos sinceros, pouco importando que provenham da África, da Europa, da Ásia ou das Américas, pois a virtude da sinceridade é que realmente servirá de diapasão para indicar o direito de moradia na comunidade. Mas é óbvio que tal confraternização só será realizável em esferas elevadas, onde haja desaparecido o sentimento racial, pelo reconhecimento da existência da família universal. Sob orientação semelhante, a metrópole do Grande Coração realiza um trabalho especial sobre determinada região geográfica e astral do Brasil, selecionando ali os espíritos desencarnados que apresentam um padrão espiritual exigido pelo ambiente. Pergunta: poderíamos conhecer detalhes desse padrão espiritual exigido pela metrópole do Grande Coração aos encarnados brasileiros? Atanagildo: os candidatos à vida em nossa metrópole são os que comprovam, quando encarnados, a posse das virtudes que marcam o padrão de nossa vida astral, tais como grande devotamento ao estudo da espiritualidade, desapego às formas ilusórias da matéria e libertação completa dos exclusivismos religiosos e doutrinários. O que mais dificulta o livre ingresso na metrópole do Grande Coração é o espírito de seita divisionária, que ainda é motivo de grande desentendimento e separação entre os homens. Pergunta: do que nos dizeis, deduzimos que a metrópole do Grande Coração é também uma coletividade com característica racial, pois só atende aos brasileiros desencarnados. Atanagildo: é razoável que vos surpreendais com esse aparente nacionalismo de nossa comunidade astral, porquanto até os brasileiros que desencarnam em outros países também são encaminhados para as colônias astrais que circundam o Brasil. Mas isso acontece, não por questão de nacionalismo, porém obedecendo a planos organizados muito antes de suas encarnações do vosso país, e porque se trata de espíritos já filiados à nossa metrópole, cuja proteção e educação na crosta ficaram a cargo de nossos departamentos astrais. Assim também quando espíritos provindos de outras raças tenham, por determinação superior, de fazer estágio em nossa metrópole, a fim de nascerem no Brasil, também ficam sob a dependência desta, uma vez que ela é a responsável pelos programas de aprendizados espirituais na zona brasileira de sua jurisdição espiritual. Quer esses espíritos desencarnem no Brasil ou em qualquer outro país onde tenham ido residir ou visitar, são encaminhados para nossa comunidade, desde que apresentem condições vibratórias favoráveis ao ambiente a que são filiados. Pergunta: acreditávamos até agora que a separação de raças e os nacionalismos pátrios eram exclusividade da terra. Atanagildo: aqui não se cultua nenhum nacionalismo pátrio,
no sentido de separação de raças a que pertenceram os espíritos desencarnantes. Isso é secundário, pois os nossos atuais conhecimentos são mais que suficientes para reconhecermos que os países, na Terra, nada mais significam do que agrupamentos de almas criadas pelo mesmo Deus e destinadas à mesma aventura espiritual. A situação racial é coisa provisória e de menos importância para a eternidade da alma, quer ela se encontre no mundo físico ou em nosso plano astral. Os agrupamentos raciais são precisos em vosso mundo porque, de início, auxiliam a educação e o progresso dos espíritos ainda imaturos de consciência, que são favorecidos com as preliminares do conhecimento, graças à formação de grupos simpáticos e à facilidade de relações, pelo intercâmbio natural entre os mesmos costumes e tradições pátrias. Muito pior seria o caso, se esse espírito pátrio, conservador ou defensivo, fosse mantido exclusivamente no seio de cada família, entre a parentela consanguínea, como já aconteceu no passado, quando os mais sangrentos conflitos se geravam entre as tribos originárias da mesma região pátria. Pergunta: não seria mais prático que o espírito fizesse sua ascensão espiritual no seio sempre de uma só raça, o que talvez pudesse apressar os seus conhecimentos, pela familiaridade constante no meio em que voltasse a reencarnar? Atanagildo: em cada país existem fatores tradicionais e clima psicológico diferente, que muito auxiliam os espíritos, em suas várias encarnações, a desenvolverem certas qualidades, que depois modelam, pouco a pouco, a configuração de sua consciência no tempo e no espaço. Como singelo exemplo, lembro-vos que, enquanto o clima festivo e iluminado da Itália favorece a inclinação das criaturas para o canto ou a música, em alguns outros países europeus, cuja atmosfera é melancólica e a sua natureza se mostra severa, se desenvolve melhor o espírito científico da pesquisa e da organização. Enquanto o ambiente tumultuoso e fatigantemente objetivo, do Ocidente, leva os seus habitantes à neurose pelo excessivo dinamismo psíquico, em certas regiões do Oriente a encarnação significa a dádiva da pausa mística, que permite à alma cansada prosseguir no seu aprendizado espiritual, sob o conforto do repouso contemplativo. Assim, embora as colônias astrais que se encontram mais próximas da crosta coordenem suas atividades de modo aparentemente racial, não é este o seu objetivo fundamental e nem o fazem por questões de nacionalismos ou separatividade, mas apenas para o melhor supervisionamento e administração dos seus filiados, que se congregam em um povo ou país terreno. Pergunta: esses espíritos, ao se encarnarem, interrompem alguma tarefa em suas colônias astrais, para depois reassumi-la quando de volta da matéria? Atanagildo: algumas tarefas começadas nas metrópoles astrais podem ficar temporariamente interrompidas, quando os seus responsáveis precisam se reencarnar para saldar os seus débitos passados com a Terra. Mas é certo que, após a desencarnação, por mais distantes que se encontrem, esses espíritos devem retornar à sua moradia astral, onde tanto podem ter deixado tarefas pessoais a terminar como podem encontrar facilidades para prestar socorro e assistência aos seus descendentes e familiares ainda encarnados. Estes serviços são comuns em todas as coletividades espirituais que se situam sobre cada país ou povo terráqueo e que aceitaram a responsabilidade de assistir e proteger os nascidos e falecidos na região ou território de sua jurisdição. Pergunta: supunhamos que o fato dessas cidades astrais serem habitadas exclusivamente por espíritos provindos de uma só raça terrena, poderia estimular entre eles um novo senso pátrio ou nacionalismo separativista, embora de uma ordem espiritual mais elevada. Atanagildo: esse acontecimento só seria possível no clima psíquico das regiões inferiores, onde ainda domina o egoísmo feroz e o orgulho insano. O espírito que merece habitar a nossa metrópole é sempre escolhido por suas elevadas qualidades espirituais e não pela sua nacionalidade. Mesmo no orbe terráqueo e no seio das raças mais egocêntricas,
podereis encontrar homens completamente desapegados do fanatismo pátrio, havendo muitos, entre eles, que ainda trabalham energicamente pela confraternização de todos os povos e de todas as raças. Atualmente já se agasalha na Terra a ideia do cidadão do mundo e fundam-se fraternidades, num trabalho quase de equipe, em que se procura a fusão de todas as nações num só todo regido por um governo de paz e justiça. O homem que já se libertou do círculo de ferro das reivindicações de direitos de raça e pátria, pouco se importa que o situe nesta ou naquela comunidade astral, pois é imune a essa paixão doentia, que ainda divide tantos homens terrenos e os conduz ao massacre inglório, nas guerras fratricidas. Pergunta, refletindo sobre a existência desses agrupamentos astrais, constituídos por espíritos provindos de um mesmo país, como no caso da metrópole do Grande Coração formando um agrupamento de brasileiros, lembramo-nos de que, sendo assim, em planos mais elevados devem existir outras comunidades superiores, responsáveis pela administração e o progresso das cidades de desencarnados situadas abaixo. Estamos certos. Atanagildo, à medida que os espíritos se elevam para regiões mais puras ou mais altas, como melhor quiserdes conceituá-las, é óbvio que ingressam em coletividades de maior responsabilidade administrativa do planeta terráqueo, a sua supervisão abrange países inteiros, raças e mesmo continentes. Assim, na mesma faixa vibratória do astral em que se situa a metrópole do Grande Coração, também vivem outras comunidades astrais, com igual responsabilidade, mas controlando certas zonas geográficas de países europeus, africanos, asiáticos e americanos. Igualmente, acima ainda dessa região superior, encontram-se as nações astrais de cada raça ou povo terreno, governadas por espíritos responsáveis pela coesão e progresso das 5 principais raças que povoam os 5 continentes mais notáveis da Terra. Explicam-nos os espíritos sábios que a esfera mais alta ou mais íntima, de todo o astral terráqueo, já não é tão quintessenciada ou tão sutilíssima, que se desvanece como franja luminosa em torno do globo terrestre e a sua aura alcança mais de metade da distância entre o vosso planeta e a Lua. Através da essência dessa alta região astral, que mais se assemelha à eterizada cabeleira de luz em torno da Terra, também se processa a intercomunicação com as esferas astrais dos demais planetas da constelação solar. Justamente nessa última esfera tão quintessenciada é que opera a comunidade angélica diretora do planeta Terra, onde se encontra sediado o sublime reino do magnânimo Jesus. Pergunta, já que essa organização administrativa do astral, pensamos que a nossa pátria deve também ser administrada por uma comunidade especial. Que nos dizeis? Atanagildo, enquanto na metrópole do Grande Coração alguns milhares de almas, de índole universalista, auxiliam o desenvolvimento artístico, a reforma dos costumes e as atividades de determinada zona geográfica brasileira, a nossa cidade é também administrada por outra comunidade astral, mais elevada e mais vasta que, se o quiserdes, podereis denominar também de Brasil. Esta, por sua vez, está sob a jurisdição do continente astral sul-americano, e assim sucessivamente, até se findar a hierarquia responsável por todo o planeta Terra. Conforme fui informado pela direção de nossa metrópole, além da esfera astral onde se situa o governo de Jesus, acha-se a administração espiritual constelatória, que é responsável pela vida e o progresso do nosso sistema solar. Pergunta: quais são os tipos de espíritos que podem habitar essa comunidade mais alta, que denominaremos então de nação astral do Brasil? Atanagildo, apesar dessa aparência de nacionalismo e racismo que atribuís à nossa metrópole espiritual, o que realmente confere ao espírito o direito de habitá-la é sempre o seu tom vibratório sideral e não a raça ou nacionalidade terrena a que pertença. Abaixo de nossa metrópole, em planos inferiores ao dela, encontram-se outras colônias e agrupamentos de espíritos também brasileiros,
cujo padrão espiritual, entretanto, é mais baixo porque vivem seriamente preocupados com o tradicionalismo de raça e diferenças emotivas de pátria. Por isso, é de lamentar que entre os próprios brasileiros encarnados ainda se criem novas subdivisões de ordem política, econômica, religiosa e social. Durante os períodos de grandes transformações políticas, eleições para cargos legislativos, nomeações administrativas ou substituição de governos, acirram-se então os ódios entre filhos do mesmo Brasil e sacam-se mútuas infâmias, graçando de modo assustador a cobiça pelas situações fáceis ou privilégios públicos. No campo religioso, outra classe de brasileiros também se hostiliza, devido às naturais divergências em matéria de crenças e doutrinas. Jornalistas espíritas e católicos, sacerdotes e doutrinadores, atacam seus irmãos que divergem de seus pontos de vista ou de suas crenças, usando os púlpitos ou as tribunas, ou criando para isso revistas, jornais e panfletos infelizes. Mesmo durante algumas tradicionais confraternizações desportivas, ainda sob o ódio aos corações dos brasileiros, ocasião em que criaturas ignorantes se insultam e se agridem publicamente, devido a preferências por esta ou aquela de suas agremiações prediletas. É claro, pois, que tais brasileiros, ao desencarnar, não estarão em condições de alcançar a metrópole do grande coração e muito menos a nação astral do Brasil, para cuja conquista não fazem jus, uma vez que não conseguem se acomodar nem mesmo no seu próprio território pátrio. Ali não se admitem espíritos que trabalham isolados e cercados pelos seus exclusivos interesses, egoísmos e cobiças, estranhos ao bem comum, quaisquistos que apenas vicejam na sociedade. Os encarnados que, quer no Brasil, na França, na China, no Egito ou na Groenlândia, ainda se prendem fanaticamente aos seus interesses partidaristas, credos exclusivistas ou regimes à parte, alimentando separações e formando grupos adversos. Não se opõe dúvida, tanto contrariam a harmonia do todo nacional como contrariarão a dos mundos superiores. Pergunta: porventura será condenável que cultivemos certas simpatias ou preferências pessoais em nossas relações humanas, quer nas lides políticas, quer em nossos juízos sobre os nossos semelhantes? Atanagildo: onde existem preferências pessoais há conflito do todo, pois, quando grupos de indivíduos se digladiam e entram em competição devido a simpatias preferenciais ou interesses políticos particulares, mesmo que se julgue isso como um direito humano, de pensar e agir, não resta dúvida de que se está mantendo a separatividade. Os espíritos que se desencarnam em conflito ainda com a sua própria pátria podem não merecer censuras pelas suas simpatias ou preferências pessoais, mas é evidente que ainda não merecem habitar comunidades espirituais onde já se extinguiram os conflitos de raças, quanto mais os de pátria. De acordo com a lei dos semelhantes, eles serão imediatamente atraídos para os grupos de espíritos que vibram nas mesmas disposições egocêntricas e separativistas. Aqui no além não faltam grupelhos de brasileiros separados e compatriotas viciados nas discussões estéreis, devotados à cupidez e à politicagem. Muitos deles, que abusaram do admirável dom da palavra, desperdiçando-a no excesso de promessas não cumpridas e discussões infecundas, quando puderem se reencarnar novamente terão que fazê-lo mudos, ficando assim impedidos de conturbar a coletividade nacional que tanto ludibriaram. Pergunta: com essas considerações, quereis dizer que só os grandes brasileiros é que poderão habitar a alta comunidade espiritual do Brasil? Não é assim. Atanagildo: a colônia astral, ou a comunidade responsável por toda a vida física e espiritual no Brasil, não é habitada exclusivamente por grandes brasileiros, se os classificais assim unicamente no sentido de exaltar o seu alto prestígio público. Ali se encontram brasileiros que, num serviço de renúncia pessoal, muito deram de si em favor da paz e do bem coletivo de sua pátria. Eles não foram prepotentes políticos, nem alimentaram separatividades religiosas,
quando chamados à administração pública, não se locupletaram com os bens da nação, para o gozo e luxo de sua tribo familiar e dos amigos privilegiados. Foram honestos, pacíficos e cooperadores de todas as instituições assistenciais, insuflando vida e ânimo a todo serviço que